Aquela que agora mais nos importa aqui, Pellizzari está a 1 minuto e 56, portanto quase a 2 minutos, e Piganzoli está quase a 4 minutos, está a 3,47. Portanto, o Afonso, é esta a margem que tem de gerir, porque em princípio quer Pellizzari, quer Piganzoli irão terminar no top 10. Piganzoli vamos ver, porque ainda há muita gente ali que pode vir e que está muito perto, nomeadamente e dentro dos homens da juventude, quer o Mathis Rondel, principalmente o Mathis Rondel, não tem o Markel Delot, que perdeu muito tempo, atrasou-se muito na geral, mas o Mathis Rondel ainda está ali à espreita de poder fechar top 10 e de eventualmente ficar à frente do próprio Piganzoli. Pellizzari, de facto, é um ciclista que ontem foi apontado pelo próprio, logo de início, como sendo um ciclista com dúvidas sobre o que iria fazer até ao final da Volta à Itália. Nós fizemos ali uma interpretação, eu fiz uma interpretação ali errada do italiano, quando ele falava do Tour, ele não estava a falar do ir ao Tour deste ano, estava a falar de ir ao Tour do próximo ano. Portanto, aqui uma nota, e a equipa da Red Bull tem nesta altura um lote de muito mais do que 8 alinhados para o Tour. Olhando à Red Bull, vemos muita gente que está alinhada nesta altura para o Tour, pelo menos ontem estavam, não sei se hoje, ainda não fui ver, estas listas por vezes mudam de um dia para o outro, mas é um trabalho que teremos de fazer ao longo do dia, já agora ver como é que está o alinhamento da Red Bull para a Volta à França, porque, como sabemos, tem ciclistas de enormíssima qualidade também, para além do próprio Pellizzari, para poderem ir à Volta à França. Mas a questão Pellizzari é super importante, particularmente no que toca agora à luta pela camisola branca e à luta pelo top 10 frente ao Afonso Laulio. Se há pouco eu dizia que o Piganzoli podia ter de trabalhar para o Jonas Vingegaard, o senhor pode ter de trabalhar e depois desligar-se e ainda assim ficar à frente do Afonso Laulio, é verdade. Por outro lado, o Pellizzari também já disse que se vai disponibilizar para o Jai Hindley. Portanto, são dois ciclistas que têm também esta outra missão. Isto pode afetar um e outro, Paulo Martins? Ou mesmo assim vão conseguir continuar a lutar pela branca e virar por acréscimo? Eu acho que podem perfeitamente fazer as duas coisas. Dar apoio aos seus líderes, nesta altura de Jai Hindley por parte da Red Bull, no caso do Piganzoli. Estar junto do Vingegaard não impede os dois de continuarem a fazer a sua geral e no caso também destes dois jovens ciclistas poderem assaltar o primeiro posto do Afonso Laulio na camisola branca. Eu acho que dá perfeitamente para fazer as duas coisas. Agora, obviamente, o desejo que eu tenho é que eles não consigam ter o sucesso da juventude ou que pelo menos o Afonso Laulio tenha a capacidade de resistir à aproximação desses dois ciclistas, mas eu não meto de parte Rondel. Rondel é um ciclista que ainda vamos ver a atacar porque está fora do top 10. E tem mais liberdade. Sim, tem mais liberdade. Apesar de ter Storer que está dentro do top 10. De regresso à corrida, de regresso à etapa número 15 da Volta à Itália. 157 km para o final desta etapa, aliás, na verdade agora 142, já passaram 15 km e temos uma fuga na frente com apenas 4 ciclistas. Martin Marcelluzzi, da equipa da Bardiani, depois Mattia Bais, que é o rei das fugas, Alessandro Tonelli, os dois são da equipa da Polti, e depois Fredrik Verzeslavic, ciclista norueguês da Uno-X. Este é Jonathan Narvaez com a sua nova camisola. Diz camisola, diz fato completo. Aqui ao lado de Filippo Ganna. No Facebook da Eurosport há um comentário de Miguel Toscar que diz: então, mas vocês não consideram que o Nelson Oliveira não é voltista? Mas Miguel, a questão do voltista, quando falamos de voltista, significa que são ciclistas que lutam para a classificação geral. Ora, Nelson Oliveira não luta para a classificação geral, não é o trabalho dela, mas claro que se nós temos uma visão mais ampla desta frase de voltista, no sentido de especialista, por assim dizer, das grandes voltas, claro que neste caso ele é, mas nunca luta para a classificação geral, e voltista no mundo do ciclismo são ciclistas que lutam para a classificação geral. Paulo, com esta situação de corrida, acho que as equipas vão ter, na sua maioria, um dia algo tranquilo. Não é propriamente, portanto, um dia muito duro hoje, apenas 4 ciclistas na fuga. Houve ali alguma excitação, diríamos, na parte inicial, com muita gente a tentar entrar na fuga. 1 minuto e 24,
Parece que o pelotão está satisfeito com esta fuga, as equipas dos sprinters também não estão muito interessadas em passarem o dia a trabalhar, vem toda a gente muito cansada do dia de ontem. Sim, acima de tudo vê-se que, para lá das equipas obviamente que têm andado ao ataque, sentirem que hoje é uma jornada em que, mesmo que tentassem o sucesso, era quase o fracasso que iria estar à espera deles no final e então eu acho que etapas como a de hoje, sabendo que é uma chegada ao sprint, que existem aqui ainda muitos sprinters, muitas equipas que vêm com um único objetivo, que é ganhar chegadas a sprintar, não iriam deixar que uma fuga com 10, 12, 13, 14 ciclistas pudessem se destacar. E acabam por haver as tais equipas, a Bardiani em particular e a Polti, que lutam por classificações secundárias, que são essas que se metem na frente. E acaba por ser um dia bem passado, diria, para quem tem andado todos os dias a gás, todos os dias com o pé no acelerador, que é os casos dos homens da geral, que hoje querem esta tranquilidade que estamos aqui a viver nesta altura, com um grupo reduzido na frente da corrida, com uma vantagem de 2 minutos, que poderá perfeitamente chegar aos 3, no máximo dos máximos 3 minutos e meio, daí não vai passar. No entanto, esta etapa, e porque é corrida em circuito a partir, diríamos assim, mais ou menos do meio da etapa? Os ciclistas vão estar já dentro da cidade de Milão, pode ter na sua fase final, de facto, um outro ritmo que não este. Por enquanto, os ciclistas vão a um ritmo bastante pacato, mas no final, normalmente as etapas em circuito urbano, mais para mais, são corridas a um ritmo vertiginoso. Quase parece, diríamos assim, a etapa de consagração no final. Aliás, a Volta à Itália já acabou mais que uma vez na cidade de Milão. Hoje não é o final da Volta à Itália, é o final da segunda semana. Portanto, atenção ao facto, porque este ritmo prazenteiro, debaixo deste dia quente, mais um dia quente de primavera, pode não ser exatamente o mesmo quando entrarmos em Milão. Sim, e sentindo mesmo que o piso seco que está a andar numa cidade tão grande como esta que acolhe hoje a jornada, há sempre ilhas de tráfego, há zonas técnicas, o percurso em si que eles vão estar a rodear já na parte final não é um circuito com muitos quilómetros, e isso faz com que, na minha opinião, por isso é que eu falava da referência de 3 minutos e meio no máximo que esta fuga possa vir a ter, e quando chegar só ao circuito na parte final, esses 3 minutos e meio já não podem existir, já tem que ser uma vantagem como esta que agora está, ou até, talvez até menos tempo que o pelotão já possa estar a dar aos 4 que vão escapados. Eu lembro-me um ano, uma etapa que terminava em Milão, já não me lembro exatamente o ano, lembro-me que estava na corrida o Lance Armstrong e havia um circuito em Milão super perigoso. Porquê? Porque havia linhas de elétrico que eram atravessadas pelos ciclistas e houve autenticamente uma greve dos ciclistas. Já não me lembro exatamente depois como é que as coisas acabaram, mas lembro perfeitamente de ter havido um protesto dos ciclistas que não iam correr, que não queriam correr. Terá sido 2009. Acabaram com a vitória do Mark Cavendish, como costumavam acabar muitas vezes as corridas nessa época. Mas foi na altura um protesto liderado pelo Lance Armstrong e o Daniil Di Luca. Exatamente, vitória do Cavendish à frente do Alan Davis e do Tyler Farrar. Matthew Goss, Petacchi, Robert Forster, enfim, estes nomes fomos-nos habituando a eles durante muito tempo e depois entretanto esquecemos. Dos que correu nessa altura, há um que ainda se mantém na Volta à Itália, está este ano na Volta à Itália, nesse dia fez 12º, Ben Swift. Era uma boa forma de honrar a sua presença hoje na equipa da Net Company Ineos. Eu hesito sempre, ainda não me habituei ao Net Company. Na altura Ben Swift era um miudinho, 21 anos. Era um veterano. Estava a aprender, a dar os primeiros passos. Olivia, ontem não sei se ficaste satisfeito com a aposta do teu substituto, o teu suplente ontem, que muito bem esteve, o Miguel Branco. Ele sabe que o que é que ele vai ter que endurar, não é? Vai ter que sofrer. Vai ter que endurar, é bom. Mas não sabes em quem é que ele apostou? Ele disse que inicialmente tinha apostado no Rubio e depois disse que tinha apostado no Vingegaard. Não sei. Na verdade, isto a vantagem de odiar conduzir é que eu consegui ver a etapa ontem quando uma pessoa ao meu lado estava a conduzir, vi a etapa mas sem som, portanto não sei exatamente o que é que foi dito, mas vi a etapa.
Mas nós soubemos o que é que tu lhe disseste se ele não fizesse o que tu tinhas mandado. É que era um homem morto. Claro, Sim, é que ele leu a mensagem no ar. Sim, eu sei. Eu pedi-lhe este favor, ele foi simpático de o ler. Portanto, se acontecer alguma coisa ao Miguel Branco, és o principal suspeito. Exatamente. Não, mas olha, sabes que o Miguel Branco esteve muito bem e apostou no Vingard. E vocês já apostaram Ainda assim, em quem? continuas em último. Essa é que é a má notícia. Vocês já Acho apostaram eu. em quem? Claro, imagino os grandes favoritos também, não é? Imagino, não é? Sim, O Galo, companhia. o Paulo apostou no Galo, eu apostei no Windley. O Gonçalo, as tostas apostaram, portanto, o Gonçalo e o José apostaram no Eulálio, fez 15º. É. Lá está, o Eulálio faz 15º ontem na etapa. Vamos lá ver, se tivermos mais disto do Eulálio, ele pode perfeitamente manter-se no top 10. A questão mesmo, parece-me, mais do que o top 10, porque ele dentro do top 10 ele ainda tem uma margem interessante, uma margem de 4 minutos até sair do top 10. É uma boa margem para ir gerindo todos os dias, e não são tantos dias quanto isso. Próxima terça-feira é um dia muito importante, é uma chegada em alta, é um dia difícil, mas diríamos que é quase só uma chegada, não é a mais difícil das subidas. Depois há ali uns dias com pequenas chegadas, topos difíceis e tal, sim senhor, aí ele aguenta-se bem. O problema serão as duas etapas 19 e 20. Já no fim de uma grande volta, com muito acumulado, principalmente a etapa 19, tem para aí uns 5 mil metros de acumulado. A etapa do dia seguinte, com dupla subida, por uma subida super íngreme, muito dura, também pode ser muito complicada para o Afonso. Mas ele aí pode gerir estes cerca de 4 minutos para se manter no top 10. E os outros também têm debilidades. Os outros também não são super-homens. Portanto, vai ser aqui um braço de ferro terrível. Quanto à camisola branca, gerir 2 minutos para o Pelizari parece realmente escasso. Vamos ver. Depende muito do que estes tiverem de fazer, estes, Pelizari e Piganzoli. Olhando para a classificação geral neste momento, no 11º lugar está Rondel, mas Rondel ganhou apenas 19 segundos ontem em relação a Eulálio, e Eulálio tem uma boa margem, 4,5 sobre ele. Bernal é verdade, ganhou 41 segundos ontem, mas é bastante. Mas está a 5 minutos do Eulálio. E depois temos Harper, no 13º lugar, que faz pior do que o Eulálio ontem. Portanto, eu diria que há algum otimismo, mas não está nada feito, porque cuidado com o Bernal. Se o Bernal ganha 50 segundos, 1 minuto e 30 a cada etapa de montanha, mas eu acho que há algum otimismo em relação ao top 10, acho eu, de forma objetiva, analisando os números neste momento. Nikita Shvechkov from Uzbekistan. Am I pronouncing your name correct? How do I pronounce your name? Nikita Shvechkov? Nikita Tsvetkov. It's difficult to say for European people, but Nikita Tsvetkov. It's great to have you here in the Giro. It's great to have one rider from Uzbekistan. Tell us, how has this Giro been for you? It's pretty good, but I understand it's a big responsibility for me, for my country, but I'm not afraid. I'm just try to make it fun how much is possible and keep going to the final. How did you start cycling, racing back home in Uzbekistan? I just starting from 2023, I think. Just the Uzbekistan guys called to me and starting to go competition with him, and just I accept this. How is it to be a pro cyclist and do the Giro d'Italia? Oh, it's very nice. I'm really happy to stay here and enjoying the experience. It's for me it's a unique chance to do that. What are your dreams in cycling? What are you dreaming about? Dream it's to be greatest cyclist of the world. So, yeah, it's a biggest target, but just need to keep on going. It's a good luck and enjoy the last bit of the Giro. Thank you very much. Nikita Tsvetskov mostra como o ciclismo está muito internacionalizado também no Uzbequistão. Aliás, ainda recentemente se disputou a volta ao Azerbaijão e o Uzbequistão, ficando ainda mais para leste, continua a ser, no entanto, um local onde se pratica ciclismo. Este Nikita Tsvetskov é um ciclista que até já foi campeão nacional de contrarrelógio do seu país. Obviamente não é um país que tenha grandes pergaminhos atualmente, já teve mais para o passado, mas esta é
é uma das caras que está aqui na volta à Itália, trazido pela equipa da Bardiani. O ciclista que ainda recentemente esteve, por exemplo, na volta à Turquia, onde discutiu pelo menos um sprint, ficando em terceiro lugar, numa vitória do Van Uden. Gonçalo, isto é mesmo o tema ideal para ti. Fala-nos um bocadinho do ciclismo no Uzbequistão. Por acaso é um bom tema. Assim, recentes referências, pois este é um caso quase único. Há uma corrida hoje em dia que foi mesmo agora antes da volta ao Azerbaijão, portanto serviu de preparação a algumas equipas, algumas foram à volta à Turquia, outras estiveram no Tour de Boston League, que é uma prova que já tem algumas equipas de segunda divisão, muitas continentais, onde se reúnem pois, o melhor do ciclismo do leste da Europa, dos Balcãs e muitas equipas asiáticas. E não sei muito acerca dessa corrida, do Uzbequistão em concreto, e eu julgo que aquele nome que nos soa a todos é mesmo o terror de Tashkent, não é? Que é o Expresso de Tashkent. Exatamente. E nesse caso Jamuluddin Abduyaparov. já venceu também a Maglia Ciclamin. Portanto, o Uzbequistão é um país que tem história na volta à Itália e no ciclismo em geral, através do antigo sprinter Abduyaparov, mas na realidade hoje em dia não está muito atrás de outras nações vizinhas, inclusivamente eu diria do próprio Azerbaijão em termos de qualidade das corridas. Digamos que esta presença aqui do Nikita Tsvetkov é uma presença que ajuda a colocar o país no mapa, mas pouco mais do que isso. É um corredor ainda muitíssimo jovem. Mas é interessante pelo facto, lá está, de vir do Uzbequistão, da mesma terra, da mesma nacionalidade de Jamuluddin Abduyaparov. E aqui o Abduyaparov, quando digo isto, claro que saltam logo aí os alarmes em alguns, dizem não, porque ele, na altura, o Uzbequistão fazia parte da União Soviética, ele é soviético, não era... não, mas ele roubou parte da carreira como uzbeco, depois já da independência, diríamos, do Uzbequistão. Portanto, ficamos aqui um bocadinho na dúvida. Ele nasceu em 64, portanto, durante uma boa parte da sua vida viveu ainda durante o período da União Soviética, mas foi um ciclista que fez boa parte também, teve boa parte dos seus êxitos já durante os anos 90 e durante um período em que o Uzbequistão já era um país independente. Era conhecido também por ser um sprinter muito pouco ortodoxo, alguém que provocou imensos acidentes, quedas e mais quedas. Eu acho que ele hoje em dia era certamente o campeão dos cartões. Era uma loucura. É um corredor interessante este Tsvetkov que está agora na Bardiani, mas que já tinha estagiado com a Solution Tech Vini Fantini e se bem me recordo, deve ser o primeiro uzbek a correr a nível profissional desde o Sergei Lagutin. O Sergei Lagutin, que enfim, era bastante mais conhecido, chegou a correr na Gazprom. Estamos na 109ª edição da Volta à Itália. Vimos ali a alusão exatamente ao número 109. 3 minutos de diferença entre o pelotão e os fugitivos. E o dia de hoje vai ser muito isto até entrarmos no circuito em Milão. Depois, quando entrarmos em Milão, já não vai ser a mesma coisa. Vão trabalhando as equipas que têm os sprinters mais afamados aqui, mas há muitos sprinters para lá dos três que representam estas três equipas. Dylan Groenewegen da Unibet, Paul Magnier da equipa da Sudal, Jonathan Milan da Lidl Trek. Em relação à etapa de ontem, gostava de vos perguntar aos três, eu não posso dar a minha opinião porque vi a etapa, mas não fiquei tão atento como vocês, como é óbvio. Qual é, na vossa opinião, ontem, o ciclista que mais vos surpreendeu, ou pela positiva ou pela negativa? O ciclista mesmo que vos surpreendeu. Se puderem ter 3 nomes diferentes seria bom, mas se não, ok, tudo bem, pode ser o mesmo, mas podiam variar eventualmente, seria interessante. Não sei quem quer começar, o ciclista que mais vos surpreendeu ou pela positiva da etapa de ontem ou pela negativa. Eu posso começar pelo lado positivo. Piganzoli.
eu tinha muitas dúvidas que nesta altura, ao fim de 2 semanas, ele tivesse a capacidade. Não que ele não tenha talento, porque isso sabíamos que ele tinha, mas tendo em conta que é um ciclista que estava numa equipa que não era a mesma responsabilidade, que ele vem da equipa da Polti, de uma equipa de segunda divisão, que agora tinha a responsabilidade de conduzir o Sepp Kuss, o Vingarda, à liderança da Volta à Itália. Eu tinha algumas dúvidas se ele era capaz de trabalhar e depois conseguir fazer a sua geral. E ontem ele conseguiu fazer de uma forma magnífica as duas coisas, e portanto o meu lado positivo para Piganzoli, o lado negro da etapa para mim ontem, porque me surpreendeu negativamente, Ben O'Connor. Estava à espera de mais do australiano da Jaico, acabou por perder inclusive alguns segundos para o Afonso Lalo já na parte final da etapa, e cedo descolou, não só pelo tempo perdido, mas cedo descolou na subida final. Olha, pela positiva, vai falar agora aqui alguém, sei que não tem diretamente a ver com a questão da classificação geral, não foi propriamente uma surpresa, mas foi uma confirmação. Este senhor que vai falar agora e que pode vir a surpreender é no final da Volta à Itália. Jonathan Narvaez. Bueno, ¿cómo ha sido revelarse hoy con esta camiseta? Sin duda muy bonito. Es de mucho prestigio portar esta malla, así que nada, voy a disfrutar del día. Y bueno, intentar defenderla hoy no es fácil. ¿Cuál es el plano que hablaste con tus directores y con los compañeros? Sí, realísticamente hoy es complicado, pero queda una semana de competencias, así que vamos a ir día a día. ¿Vas a intentar el sprint? No, es un sprint de chicos muy grandes, ¿no? De pure power. Así que no. Demasiado peligroso y tiene otra oportunidad en las próximas etapas. Sí, sabemos que tenemos oportunidades en los siguientes días, así que hoy disfrutaremos de llevar esta maglia e passar o dia. Muchísima suerte. Gracias. Narvaez a dizer que hoje não se vai meter ao sprint com aqueles calmeirões. No entanto, atenção, não era de excluir completamente a hipótese do Narvaez. Primeiro ir tentar buscar alguns pontinhos aqui no sprint intermédio e depois tentar também no sprint final ir buscar pontos para um 10º lugar, qualquer coisa. Mas ele diz que prefere estar reservado, logo veremos. Ele diz que vai ter oportunidades nos próximos dias e se olharmos de facto ao perfil das próximas etapas, não digo que na próxima tenha, porque já é uma chegada em primeira categoria, mas na etapa 17, etapa de quarta-feira, tem de facto uma oportunidade. Na etapa 18, quinta-feira, tem também uma oportunidade. E portanto são 2 dias aqui muito importantes para o Jonathan Narvaez eventualmente marcar pontos totais a seu favor contra 0 dos seus principais rivais, ou do seu principal rival, que é o Paul Magnier. Jonathan Narvaez, não posso dizer que tenha sido o ciclista que mais me surpreendeu, não foi surpresa, mas pelo menos no dia de ontem, mas está a ser uma surpresa nesta Volta à Itália. Mas eu entendi aquilo que tu querias dizer, não sei se o Gonçalo quer também, não quero aqui monopolizar agora este tema, mas de facto Ben O'Connor é aquele que no top 10, querias nomes diferentes, Olivier, mas impossível. Ben O'Connor é aquele que no top 10 mais caiu 3 posições, chegou atrasado. Ele também caiu literalmente no início da etapa, não sei se isso tem a ver com o seu desempenho, mas talvez tenha sido aquele que mais desiludiu, a par de Markel Bellocchi, que era um ciclista que parecia vir por aí acima na classificação, capaz de fechar top 10, ontem caiu, ficou muito longe, está agora a cerca de 5 minutos do top 10, parece muito improvável que consiga recuperá-los, mas nunca se sabe. Eu tenho uma desilusão particular, que não posso dizer que tenha sido um dos perdedores do dia, mas tenho uma desilusão particular com o Thymen Arensman, porque a Net Company ontem acaba por coletivamente fazer uma etapa bastante razoável, porque o Egan Bernal teve uma boa capacidade de resposta, mas também não se espera que o Egan Bernal nesta altura seja o líder da equipa em 3 semanas. Eu pelo menos não o espero. O Thymen Arensman fez um excelente contrarrelógio, postulou-se ali como talvez o rival a bater por parte do Jonas Vingegaard, não falava à imprensa, estava super concentrado, estava mais maduro, toda a gente estava a elogiá-lo imenso. O problema do Thymen Arensman é que cada vez que chega à montanha, porque já não há mais contrarrelógio, portanto ele já não vai ter mais essa possibilidade de ganhar tempo aos rivais.
mas na montanha, se quiser fazer um pódio numa grande volta, vai ter que ter essa capacidade. E ontem voltou a mostrar que não está com essa capacidade perante o Félix Gall, perante os dois homens da Red Bull, inclusive ontem ainda foi ultrapassado pelo David Pigazzoli. Portanto, de certa maneira, para mim ontem, dentro dos candidatos à vitória, não é? Ou dos potenciais nomes para o pódio, porque a vitória parece nesta altura estar cada vez mais entregue ao mesmo ciclista que tinha partido como favorito, que é o Vingegaard, mas eu fiquei um bocadinho desiludido com a prestação do Thymen Arensman, e pela positiva, eu destaco a Bahrein, porque a Bahrein ontem deu um exemplo de como depois de 9 dias de camisola rosa é possível continuar a manter um ciclista bem posicionado, que não era o líder da equipa à partida, porque o Santiago Buitrago é que vinha com esta missão de fazer o que está a fazer o Afonso Euládio, e nesta altura o Afonso Euládio já lá vão 2 semanas da volta à Itália e continua no segundo lugar. Agora, se vai depois na terceira semana aguentar, se não vai aguentar, pois teremos que aguardar para ver, mas que ganhou o benefício da dúvida. Ainda ontem mostrou que sim, que está bem, e que dentro daquela que é a sua realidade, que não é um ciclista que nesta altura tenha as mesmas pernas na alta montanha do que os super favoritos, mas está a fazer uma excelente corrida. E acreditam, não sei se estas palavras de Vingegaard foram ditas logo após a etapa, ou que transmitimos, ou se foram feitas mais tarde ou esta manhã. De qualquer modo, Vingegaard disse que a partir de agora a nossa equipe vai poder jogar de forma mais defensiva nesta volta à Itália, após esta vantagem que ele tem sobre o segundo lugar. Acreditam nas palavras de Vingegaard? A partir de agora a Visma será mais defensiva, ou então tudo isto não deixa de ser um pequeno discurso de circunstância, e sabemos que Vingegaard pode estar esfomeado à imagem de vários canibais do ciclismo e tentar ganhar mais etapas e mais etapas ainda? Olha, ontem, durante a etapa, esse foi um tema ainda antes do final da etapa. Isso foi um tema, porque já se estava a ver que o Vingegaard ia ganhar, já na subida final, e conversámos aqui sobre isso, sobre exatamente o que é que Vingegaard vai fazer daqui para a frente, porque Vingegaard já tem esta volta à Itália praticamente no bolso, para não dizer que já a tem completamente no bolso. Pode sempre acontecer qualquer coisa, mas só se um percalço acontecer é que Vingegaard não ganha esta corrida. E tem no horizonte também a volta à França. Portanto, qual a atitude do Vingegaard? Essa foi a questão. O Vingegaard, ao dizer isso, de certo modo responde à nossa dúvida, porque a dúvida que nós tínhamos, e todos nos inclinávamos mais para isso que o Vingegaard diz. O Vingegaard tem um outro objetivo, que é ir à volta à França e estar competitivo. Se estiver aqui, entre aspas, esfrangalhar-se todos os dias para ser igual ao Pogacar, ele já tem uma vantagem sobre o Pogacar, e esta ninguém lhe tira. É que ele vai ganhar, antes do Pogacar, as 3 grandes. Pogacar ainda não o conseguiu, e Vingegaard já o está prestes a conseguir. E não sei se o Vingegaard não tem já maturidade suficiente para se deixar de entrar nessas competições quase adolescentes, de tentar, eu acanho mais do que tu. Não, são ciclistas diferentes. Acho que o Vingegaard é claramente um voltista, é um ciclista que nunca vai chegar às 100 vitórias como o Pogacar. Ele está com 51, salvo erro, ontem foi a 52ª, tenho ideia, ou a 51ª. O Pogacar já ultrapassou as 100. É um ciclista completamente diferente, acho que ele sabe disso, e quer rivalizar com o Pogacar numa outra coisa, que é ganhar grandes voltas e principalmente voltar a ganhar a volta à França. Portanto, se ele quiser aqui começar a improvisar, tentar ganhar etapas, desgastar-se muito, vai para a volta à França e ainda corre o risco de ficar atrás, por exemplo, do Paulo Seixas. Mas acreditam que ele não quer? O que eu gostaria de saber o que vocês acham que ele quer dizer quando agora vamos ter uma atitude mais defensiva? Acreditam que mesmo que ele não vai ganhar mais etapas, o que é que significa isto? Ele até pode ganhar, mas eu acho que ele vai controlar. Pode ganhar porque está ali à frente e ele não tem de fazer um grande esforço. Agora, fazer aquilo que fez nos últimos dias, aquilo que fez particularmente ontem, não sei se o Paulo e o Gonçalo querem opinar sobre isto, mas aquilo que ontem nós vimos foi esta equipa a fazer isto, mas era com o Vingegaard às costas. Portanto, a equipa esteve a esforçar-se do princípio ao fim, vão ter de continuar a esforçar-se. Mas agora já não precisa, o Vingegaard já não precisa de ganhar tempo. O segundo classificado, que é o Afonso Euládio, já está a mais de 2 minutos, não é a ameaça. O Félix Gall chega às montanhas e perde sempre terreno. Onde é que o Vingegaard vai perder terreno? Se quiser continuar a ganhar etapas,
corre o risco de hipotecar a volta à França. Esta é a minha opinião e parece-me que é isso que o Vingegaard quer dizer. Pode até ganhar, mas ele ganha porque estão ali à frente, faltam 500 metros, ele está no grupo, porque não tentar ganhar a etapa, não tem de se esforçar muito. Paulo e Gonçalo.